Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite, Amanda, Jamile, Yara. Obrigado para quem tá chegando aí. Hoje a gente tem mais uma live com um assunto interessantíssimo. Eu sou suspeita para falar e estou hoje trazendo duas convidadas maravilhosas que são astrólogas. Deixa eu colocar aqui meu cronômetro, porque eu me perco, né? Porque o assunto vai ficando bom, né? Denise, Ana Rita, minhas convidadas já chegaram aí. Eu vou fazer, falar um pouquinho por que eu quis trazer, né? Quem vem acompanhando, então eu tô fazendo uma sequência de lives e para falar sobre esse assunto, né? De parapsicologia e espiritualidade, né? Entender que é muito importante. As convidadas de hoje são mais que especiais, né, Amanda? Oi, Vanessa, bem-vinda! Né? Karina vai se apaixonar pela... como é que fala? Pela astrologia também. Bom, quem quiser fazer perguntas, fica à vontade. Grace chegando aí também. Quero explicar para vocês por que eu vim trazer esse assunto para vocês. O que acontece? Quem sabe um pouquinho da minha história, eu sou fui da área de exatas. Alex chegando aí também, bem-vinda. Fui da área de exatas. Eu trabalhei mais de 10 anos, praticamente 10 anos, na área de TI, né? Agnes chegando, bem-vinda! E chegou um ponto, né? Eu falo para muita gente, eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia e conheci a respeito das doenças psicossomáticas. E eu comecei a frequentar um espaço na Vila Mariana, né? Que quem me conhece, eu sempre indico o trabalho dela, que é o da Cristina Cairo, para conhecer sobre doenças psicossomáticas. E assistindo as palestras lá no Instituto da Cristina, cada dia eu assistia sobre um assunto diferente. E um dia ela falou sobre quais as datas de nascimento, mês de nascimento, agora eu não lembro se é mês ou signo, que ela falava quais eram as profissões que tinham mais a ver, né, com essa questão, né, e para dar direcionamento a essa questão profissional. E como eu já estava assim, um pouco estressada, né, com a área de TI, eu assisti essa palestra e ela falou sobre os possíveis profissões que tinham a ver, né, então ela faz uma colocação, ela até falou que escreveu um livro sobre essa orientação, questão profissional, mas até hoje a Cristina ainda não, que eu saiba, ainda não escreveu esse livro. Bom, no final da palestra ela diz o seguinte: quer saber sua missão de vida? E eu fiquei assim, né? Tem isso? Então aquilo já brilhou meu olho, né? Boa noite, quem tá chegando aí? Da Cunha Lobo, bem-vinda ou bem-vinda, agora eu não sei, porque eu não me recordo. E aí ela falou que se a gente quiser saber sobre a nossa missão de vida, que a gente fizesse um bom mapa astral. Falei, mas como assim, né? Um bom mapa astral? Como que é isso, né? Olha, Marcos Panunto, bem-vindo! Marina, boa noite para quem tá chegando aí. Então, o que ela falava? Que tudo que aconteceu na sua vida, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer... Isabel, bem-vinda! Então ela dizia que tudo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, está no seu mapa. E eu ficava assim, como assim, né? Eu achei aquilo muito interessante. Então ela aconselhava a gente fazer um mapa para descobrir a nossa missão, o que a gente veio fazer aqui. E eu achei aquilo muito interessante, né? Aí, Reconnect chegando! Então, ela dizia pra gente fazer um mapa pra gente descobrir essas coisas. Então, eu fui lá e fiz o mapa com uma pessoa que faz sobre astrologia kármica. Depois eu pedi até para as meninas explicarem sobre isso, porque pelo que eu sei, existem algumas linhas dentro da astrologia. Então, ele disse que tudo que eu fizesse ajudando pessoas daria certo. Então, que a minha missão era, as pessoas esperam que você as ajude.
E foi muito interessante porque eu vim da área de TI e dentro de TI eu trabalhei só com suporte, eu tentei programação, não me adaptei. Eu tentei banco de dados, não me adaptei, sabe? Redes, não me adaptei. Eu não gostava, aquilo não entrava na minha cabeça. Fazia curso de SQL e nada, né? Então, eu falei, então vou fazer esse mapa, né? Pra ver, de repente tá lá. E tava lá no mapa. Tá bom, fiz o mapa a primeira vez. E eu já estava estudando a parapsicologia. E aquilo já me trouxe um alento, digamos assim, né? Tipo, então eu tô no caminho certo. Eu falei pra ele que eu tava fazendo a pós. Ele falou, não, pode... sim, quem conhece a Tânia Amara fica se apaixona. Então, elas também me confirmaram tanto que é interessante a astrologia. Tá bom, fiz o mapa a primeira vez, segui no caminho. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Então, fiz o mapa a primeira vez, segui trabalhando com a parapsicologia. Num determinado momento, eu falei assim, gente, parece que não vai, tá travado e tal, né? E aí eu fui lá, fiz outro mapa, em outro lugar. E aí eu fiz a mesma pergunta, eu falei, não, vê se tem alguma outra coisa pra eu fazer aí, porque não é possível. Não tá indo, tá travado, né? E aí a pessoa olha pra mim e fala assim, olha, então, tem uma coisa pra te falar. Não tem outra coisa pra você fazer. Eu falei, ai, obrigada, e agora, né? E continuei, então vamos lá, firme lá na parapsicologia, nos atendimentos, tudo. Então, eu tinha feito o mapa 2 vezes, e aí conheci a Tânia e a Amara, que a gente vai trazer aqui agora. E aí elas viram lá no meu mapa também essa mesma colocação aí que eu tô fazendo aí pra você. Vou chamá-las aqui agora no vídeo. Gente, eu vou avisar 2 coisinhas, tá? Sim, a Amara e a Tânia são maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Elas são 2 irmãs e elas são de grupo de risco, tá? Então, como a Mara aqui sai pra buscar as coisas pra casa, pra poder trazer, ir na rua e tal, buscar remédios, essas coisas, ela vai estar de máscara, porque como elas vão estar próximas, só para evitar essa questão, né? Porque, assim, elas não estão com sintomas nem nada, mas vão estar utilizando, a Mara vai estar utilizando a máscara só por prevenção, para proteger a irmã, tá bom? Outra coisa, com relação a perguntas, podem fazer perguntas à vontade, desde que agora não vai dar tempo de fazer mapa, porque às vezes as pessoas entram aqui, eu nasci dia tal, tal, vamos colocar coisas mais abertas no sentido de perguntar alguma coisa de signo, não dá para elas fazerem um mapa, tá? Especificamente aqui. Aí quem quiser, aí depois até conversei com elas se quem participar da live, de repente pode avisar que participou da live, delas ofereceram uma condição especial para fazer o mapa. Então eu vou chamar as minhas convidadas aqui para elas participarem e entrarem aqui agora. Mara, é só você aceitar, vai aparecer o convitinho para você, só você deve entrar ao vivo com a gente. Vamos aguardar ela aceitar o convite. Vou entrar. Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Boa noite, lindas! Gratidão! Mais um pouquinho para cá. Aí, elas estão se ajeitando lá com a câmera. Isso, que bom! Agradeço desde já de vocês terem aceito o convite, né? Já tem gente falando aqui que o mapa de vocês é maravilhoso. Eu já sou suspeita para falar, né? Eu só chamo aqui quem eu já participei da experiência, que eu já fiz alguma coisa. Aí, tá vendo? Muita gente recomenda. Aí a Amanda, a Grace, tá cheio de gente que é fã de vocês aí, ó. São maravilhosas. Nossa, que bom, maravilha! Um beijo a todas elas, gratidão imensa. Da melhor espécie, gente, da melhor espécie. Tá vendo? Semelhante traz semelhante, né? Isso mesmo, essa Maria Universo igual para igual, né? Luz, tudo luz. Com certeza. Gente, obrigado por vocês terem aceito o convite. E aí, como a gente conversou, acho que é bacana a gente começar a trazer informações. No convite.
trazer informações para as pessoas que são leigas, porque aqui tem gente que conhece vocês e tem gente que não conhece, né? Então, assim, o que vocês acham da gente começar falando para as pessoas o que é astrologia? Né? Então, boa noite a todos. Adriana, muitíssimo obrigada pelo convite. Nós só temos a agradecer. É maravilhoso estar aqui com todos participando, né? Espero que a gente possa transmitir tudo aquilo que a gente intenciona, que possa esclarecer as pessoas da melhor forma possível. Então, a astrologia, ela é um estudo muito antigo, ela é milenar, né? Segundo Jung, ela é a base de todo o estudo psicológico que hoje se tem, né? E ela, vamos dizer assim, tem um leque enorme de maneiras de se interpretar o mapa da pessoa. Então, você tem a astrologia tradicional, que é aquela mais antiga, né? Que antes, até que houvesse, vamos dizer assim, a fragmentação do conhecimento, era muito utilizada. Depois, então, com o surgimento da chamada ciência moderna, ela foi descartada e ficou relegada vamos dizer assim, a um certo ostracismo, né, vamos dizer. A física mecânica. A física mecânica, né? E agora, acho que em relação à física quântica, a astrologia começa a ganhar o seu espaço, né, o seu reconhecimento e a sua importância. Mas, como eu estava dizendo, existem várias maneiras de fazer a interpretação dos dados do nascimento da pessoa, né? Então, você tem a astrologia, vamos dizer, tradicional, a astrologia védica, nós temos também. Então, nós aqui optamos pela astrologia chamada astrologia psicológica ou astrologia moderna, né? Ela é baseada, vamos dizer assim, nos arquétipos. Ela tem uma visão mítica, arquetípica, né, do mapa da pessoa. É uma abordagem junguiana, é uma abordagem simbólica, né, baseada na mitologia grega romana, enfim, em outras. Então, porque, na verdade, a gente entende que, para nós, no caso, foi a melhor resposta que nós encontramos para os nossos anseios, para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas, né? E a gente estuda já tem muito tempo, tem uns 35 anos, mais ou menos, que a gente estuda. Só uns 35 anos, só, pouquinho, né? E nunca acha que está pronta, né? Ainda não acha que está pronta. Porque ela é mesmo assim, muito ampla, e depois outra, essa parte mítica, arquetípica, né? A gente tem que estudar, a gente estudou basicamente o Jung e todas as outras vertentes dentro da psicologia, né? O próprio Freud mesmo, a Melanie Klein, que era discípula seguidora dele, o Adler, o Ferguson, o Winnicott. Então, na verdade, a gente foi entendendo que essa psicologia que a gente, vamos dizer assim, tomou como sendo a referência para o nosso trabalho, ela é uma síntese, um mix de todas essas correntes. E por que isso? Porque, na verdade, a gente entendeu que o ser humano é uma complexidade muito grande. Nossa, e é preciso entender, e para entender a mecânica do nosso inconsciente, né, é preciso, então, vamos dizer, dominar uma linguagem simbólica. Segundo Jung, a linguagem do inconsciente é a linguagem simbólica. Então, não tem fim esse estudo. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando, sempre conhecendo os mitos, para exatamente poder ir respondendo às questões, os anseios, os desafios que o mapa apresenta para a vida das pessoas. Um pouco isso. Então, o mapa que a gente trabalha, a gente diz que é psicodiagnóstico, né? Chama-se astroterapia. Não sei como é que se ficou na posição correta. Se aparece? O cartaz. Não aparece. Porque fica invertido, né? Invertido. Mas não tem problema. E até Então, interessante vocês falarem, né? Que assim, nossa mente, né, pelos estudos que eu fiz também, a nossa mente, ela reconhece todos os símbolos do mundo, né? E o mapa tem muitos símbolos, né? Porque até os próprios signos, né, eles têm suas representações, né, em desenhos, né?
Olha aqui, né? Todos os Todos símbolos os aqui. símbolos que... Os símbolos dos signos aparecem dentro das cores. E os símbolos negritados são os símbolos representação dos planetas. E no caso do Sol e da Lua, são os únicos que são coloridos, porque, na verdade, não são planetas, são considerados os luminares, né? Mas, na interpretação, a gente usa para todos os, mesmo Sol e Lua, a palavra planeta, os planetas, só por conta para simplificar a linguagem, digamos assim, né? Não sei se a Tânia tem mais alguma coisa a acrescentar. Né? Gosto muito da ideia, né? Porque o símbolo é exatamente, tem uma força o símbolo, porque o inconsciente reconhece o símbolo. Então, para o inconsciente, que exatamente a palavra está falando inconsciente para nós, para a nossa porção egóica, que está à superfície, né? Por exemplo, o Jung usa uma estrutura, uma figura, para representar a nossa inconsciente, que é o iceberg, né? Ou seja, a porção consciente é a menor, é aquela que a gente vê sobre a água, e a maior do inconsciente é aquela que está submersa, é assim que funciona o nosso inconsciente. Então, é um desafio muito grande, né? Que no vai da valsa, no dia a dia, se esquece, e tipo, assim, tipo, é como se assim, não tem, é como se não existisse, porque não vê, não tem consciência. É assim, escondido. Sempre foi assim, né? E, na verdade, não. Né? Os símbolos, o inconsciente, ele fica o tempo todo dando sinais de toda a maneira, entendeu? Para que a gente comece a olhar, aceite o chamado dele, porque lá nesse inconsciente tem síndromes e também tem recursos, tem pote de ouro, tem talentos, tem dons, criatividade, e nós estamos em evolução, claramente, apesar de ainda se considerar as coisas muito... quase como se a Terra fosse quadrada, né? Essas considerações são muito limitantes. Né? E o que dá para a gente, por exemplo, quando eu procuro fazer um mapa, que tipo de informação sobre a minha vida que eu posso adquirir através do mapa? Isso eu acho fantástico. Acho que a gente tem que explicar para as pessoas, né? Aí, ó, a gente pode dando boa noite aí, ó, Diogo. Olá! Também entrando, David, o pessoal participando aí. E quando a pessoa... Aí, porque tem gente assim, o que é a minha ideia, Tânia e Amara? A gente desmistificar a questão da astrologia, porque assim, vou falar por mim, quando eu era pequena, eu adorava ler aquelas previsões para a semana, para o mês e tal, falava para o signo, né? Achava lindo e maravilhoso, não tinha a menor ideia, né? E aí, quando eu soube que a astrologia não tinha nada a ver com aqueles horóscopos de revista, né? Aí mudou completamente. E eu ainda encontro pessoas que ainda têm essa visão. Eu acho que é bom a gente esclarecer isso, da seriedade que existe na astrologia, no sentido de que o que eu posso buscar? Por exemplo, as meninas sabem, quando alguém vem no meu consultório e que eu percebo que a dúvida ou o sentimento que a incomoda depende de uma decisão, por exemplo, profissional, às vezes ela está infeliz naquele trabalho, e por mais que eu melhore e transforme o sentimento dela, e se ela tiver na profissão errada, e se ela tiver dúvida, ou se ela não tiver descoberto a missão dela de vida, que eu faço, eu mando lá para a Tânia e para a Mara, para ela ajudar essa pessoa, né? Além de missão de vida, da parte profissional, o que mais o mapa pode trazer de esclarecimento, de solução, de ideia para as pessoas? Ok. Então, você relatou uma experiência que também foi a minha, né? Eu, durante toda a minha, vamos dizer, meio que infância e pré-adolescência, eu acompanhava o horóscopo segundo o Omar Cardoso, né? Mas eu achava que era o meu lado místico, que todo mundo tem que ter seu lado místico. Depois, evidentemente, fui estudando, ingressei na faculdade, e a ciência tomou a dianteira. Então, isso para mim tudo era balela, não tinha nada a ver, imagina, horóscopo, coisa boba, né? E aí eu fui fazer terapia, e a minha terapeuta era junguiana, psicóloga junguiana e astróloga. E um dia na terapia, não me lembro agora, nós chegamos num ponto da terapia, do processo terapêutico, e ela propôs fazer um mapa astral. E eu nunca tinha ouvido essa expressão, mapa astral. Eu falei, nossa, mapa astral, não sei o que é. Eu já ouvi falar em horóscopo,
né? No signo, acompanhava o marcador, mas mapa astral, ela me explicou rapidamente, apesar de todo o meu ceticismo e da ênfase que eu dava para a ciência, eu fiquei impressionada com a fala dela, e como eu sou uma pessoa extremamente curiosa, porque minha marca pessoal é Gêmeos, e uma das palavras típicas, chefe do signo de Gêmeos é curiosidade, e eu falei, vamos fazer. Quando eu fiz o meu mapa, eu fiquei impressionada, porque ali, em questões de 1h30, 2 de conversa, ela falou questões que fazia já uns 5 anos que eu fazia terapia, ainda não tinha aparecido, e praticamente respondeu muita coisa ali. E aquilo retumbou dentro de mim com uma força tão grande, e aí parece que uma voz disse para mim, é isso que você tem que estudar. E foi então quando eu comecei, e não pude mais parar, não é? Então, o mapa, vamos dizer assim, ele trata de absolutamente todos os aspectos de nossa vida, na minúcia, no detalhe. Por quê? Então, ele é cálculo matemático, então, para fazer um mapa, a gente precisa do dia, mês, ano, hora e local de nascimento. Antigamente, a gente fazia os cálculos na raça. Hoje em dia, nós temos programas que facilitam muito. A gente só coloca esses dados e o mapa já sai todinho calculado. Posso contar um segredo? Posso contar um segredo? Claro. Você falou que precisa... Então, você falou que precisa de nome, data de nascimento, local e o horário. Agora eu vou dar um segredo. Quem não souber o horário que nasceu... eu sei de gente aí que sabe identificar o ascendente, né, Tânia? Aí a gente começa a conversar um pouco com a pessoa, né? E aí a gente obtém algumas informações, a Tânia também trabalha muito com a intuição, aí a gente, em geral, a gente por aproximação e fatos que a pessoa vai nos contando, algumas perguntas a gente consegue, enfim, a Tânia... Sim, como você falou, realmente já aconteceu diversas vezes de pessoas que não sabem o seu horário, e, claro, e a gente, então, começa por aproximação, tendo alguns dados, né, de eventos na vida que coincidem com trânsitos importantíssimos, né? Mas também, realmente, eu recebo, né, essa orientação. Eu sou auxiliada... Acabou de aparecer essa pergunta aqui, viu? Falando que quem não sabe o horário, se pode fazer, pode. Se fizer com a Tânia Amara, consegue. Pode. E outra pessoa falando, ó, que mapa astral deveria ser... Ai, tá vendo? Outra pessoa falou que não sabe o horário, mas se você fizer com a Tânia Amara, pode... que elas conseguem fazer esse mapa para você, não tem problema nenhum, tá? Aí, só pra gente verificar, como eu sou parapsicóloga, não tem problema a gente falar que não, tá? A Tânia tem paranormalidade, mediunidade bem apurada, então ela consegue ajudar nesse processo, tá? A Elaine está falando que deveria ser obrigatório, junto com o registro de nascimento, fazer o mapa astral. Eu concordo, e vocês? É isso mesmo. Ótimo. Porque é tão preciso, conforme eu estava dizendo, né? Então, são cálculos matemáticos, então é astronomia, antes de tudo. E a astrologia seria a metafísica da astronomia. Então, seria a parte da interpretação, da parte simbólica, que demonstra, né, que mostra, que nos revela, digamos assim, a mecânica, o funcionamento daquela psique, daquela pessoa, né? Então, o mapa traduz, através dos graus, do minuto e do segundo, ou graus, minutos e segundos, os eventos, as questões, as circunstâncias às quais o Jung diz, não são as circunstâncias que vêm de encontro, né? Mas a gente que vai de encontro às circunstâncias, segundo uma lei que ele chama de sincronicidade. A sincronicidade é mais do que uma coincidência, né? Todos os eventos que se traduz no mapa através da mecânica, vamos dizer assim, do movimento que os astros fazem e dos aspectos que eles estabelecem entre si, vai determinando que eles se expressem no contexto de vida da pessoa e se traduzem, então, um aspecto, ou trânsito planetário, em situações de vida, no contexto de vida. Então, aquilo que vai dentro, aquilo que está no meu inconsciente, e que eu não tenho a menor noção, pula fora e cria uma circunstância de vida, um contexto. Então,
quando a gente olha o mapa, ou qual é a função do mapa, digamos assim, né? Além de mostrar todos os aspectos da vida, a própria palavra já traz mapa. O que é um mapa? O mapa é um instrumento de orientação. O mapa é um instrumento de navegação. É como se o mapa fosse vamos dizer assim, uma carta náutica ou uma carta celeste. né? De orientação na jornada da nossa vida. E esses símbolos é como numa estrada, vamos dizer, a gente pode usar no sentido análogo aqui, os símbolos são como aquelas placas de sinalização ao longo da estrada, nas vias que a gente se movimenta. Então, diminua a velocidade, cuidado, curva acentuada à frente, né? Declive acentuado, sei lá, área de sujeita a neblina. Então, através desses sinais e dos trânsitos que o astrólogo, estudando, aprendeu a decodificar, ele aprendeu a linguagem desses símbolos, ele então traduz para o dono do mapa o próprio mapa da pessoa que muitas vezes está inconsciente. Então, ele serve como um sentido de orientação e ele nada mais é do que um instrumento de psicodiagnóstico, né? O que é que você falou? Como se fosse uma bússola, né? É uma ferramenta. Ela serve como uma bússola para a gente ter orientação, né? Seguir caminho, né? Então, eu acho que tudo isso é importante, né? É uma bússola de orientação. E quando a pessoa se predispõe a fazer o mapa, a nossa experiência tem sido a seguinte: a impressão que dá é que, porque na verdade esses símbolos, eles não são só símbolos, eles são chamados de deuses dentro da mitologia. Deus como letra minúscula. Agora, o que isso quer dizer? Que eles têm muito mais força e poder em relação à nossa vida. Não é o Deus que fez toda essa mecânica, mas que eles têm força e poder sobre nossas vidas. Então, eles agem, ou eles são como verdadeiras gentes, ou personalidades, ou pessoas, cada uma com as suas características, cada um querendo ditar as normas e as regras, cada um tendo um funcionamento dentro da psique, todos eles atuando tudo junto ao mesmo tempo, né? E a gente, no meio disso, tentando administrar essas forças todas. Então, na medida que a pessoa fala que aceita fazer o mapa, já naquele momento, a impressão que a gente tem é que o mapa já começa a responder positivamente para a pessoa. Essas personalidades que ficaram relegadas a um segundo plano, como que deixadas lá para... Tem até um texto que é deixadas lá para apodrecer, elas começam a ressurgir, virando adubo, no caso de uma terra, e fertilizando essa terra. É como se eles entendessem que a pessoa fala, bom, então agora ela vai ouvir o que nós temos para dizer. Então o mapa começa a disponibilizar forças, ele começa a vir de encontro, porque eles entendem que a gente está cerrando fileira com eles para se afinar, para se entender, para, vamos dizer, ouvir o que é que eles têm para dizer, no sentido de buscar maior autoconhecimento. Então, quando a gente traduz esse mapa, interpreta esse mapa, equivale a estar jogando luz nos aspectos, a estar clarificando para a pessoa como que é que ela funciona, que tipo de sentimentos ela tem, porque muitas vezes estão tão inconscientes que ela não se dá conta dos próprios sentimentos que estão soterrados. Então, o mapa, a ideia é essa, é ir como que, vamos dizer, fazendo um trabalho de escavação, um trabalho arqueológico, pelo qual você vai fazendo, você vai acessando as camadas e vai descendo cada vez mais, no sentido de entender, vamos dizer assim, sentimentos, impressões, competências, habilidades que muitas vezes ficaram relegadas a um segundo plano, sim, porque nessa seleção de jogar lá para o inconsciente não vai só coisa ruim, vai coisa boa também. Uhum. Então, e com isso que você está falando, Mara, com tudo isso, a gente evita até decisões atrapalhadas, a gente evita acidentes, a gente evita até determinadas frustrações, porque se a gente tiver uma informação melhor, a gente consegue ter uma melhor orientação também, né? A gente consegue ter isso de ajuda, né? Pra gente, ele é quase que como se fosse uma previsão, né?
Sim, existe essa possibilidade também, né? A gente tomar cuidado. Ó, tem gente mandando beijo para vocês aqui. A Cecília, a Opa, fala um pouco Cecília desse plano. Leite. Tem um monte de gente aqui mandando mensagem aqui, mandando beijos, falando que vocês são maravilhosas. A Amanda falou que mudou a vida dela com o mapa. Coração. Aí, ó. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelos elogios. A Amanda falou que quando A gente ela falou agradece. assim que o mapa foi como um adubo na vida dela. Que ela só vem florescendo agora. Nossa, quem que falou isso? Desculpa. Amanda! Amanda! Que ótimo! Maravilha! Nossa, Beijo, querida. A ideia é essa, quando a gente, vamos dizer, descortina, né, a nossa vida através do mapa, é como se fosse o descortinar de um novo mundo, a gente descerra os véus e a gente transforma obstáculos em bênçãos, né? Coisas que ficaram relegadas a um segundo plano, jogadas no inconsciente para poder ser, se transformam em adubo e a nossa vida começa a florescer. Porque, gente, uma coisa é certa, não tem saída, não tem, fora do autoconhecimento. Quer dizer, o ego, em última instância, decide se quer continuar no caminho que está, e então só dando murro em ponta de faca, tentando abrir caminho, tentando abrir a picada, de uma maneira, vamos dizer assim, atabalhoada, dando cabeçada, sofrendo, tomando decisões equivocadas, porque, veja bem, o Jung, ele diz, a consciência é um grão, e o inconsciente é um mar. E é ele que determina as nossas escolhas, as nossas decisões em última instância. Gostemos disso ou não, é assim que as coisas funcionam. O próprio Freud já disse isso, né? O homem não é dono de si, ele não se conhece. Então, o inconsciente, ele fala mais alto, ele pula na frente, ele, na verdade, vamos dizer, nos inspira a tomar decisões e atitudes que depois, lá na frente, a gente poderá se arrepender. Então, a ideia do autoconhecimento é tentar, ao se conhecer, conviver melhor consigo mesmo, para viver melhor com as outras pessoas, para ser feliz o mais adiantadamente possível, né? Vamos dizer assim, tentar trazer para o mais recente da vida, né, a possibilidade de se ser feliz por conta do equilíbrio, por conta da maneira como a gente vai tentar traduzir o nosso comportamento frente às outras pessoas. É um pouco essa, né? Não sei se tá... Posso aproveitar o gancho dessa colocação de vocês, da questão do autoconhecimento e tudo mais, né? E aí eu vou relatar um pouquinho, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, vou relatar um pouquinho sobre as minhas experiências, porque a minha experiência pode ser a experiência de vocês também. Ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, o Diogo, eu e a Gorete estamos assistindo a live. Que legal! Beijo, obrigada, gratidão. Diogo! Gratidão. Beijão para vocês! Queridos, beijo. Essa família, todos eles fizeram um mapa conosco. A mãe, os filhos, as irmãs, todas. Nossa, gente muito bacana. A Isabel tá me falando eu sei que eu tô ajudando as meninas com as mensagens, tá, gente? Pode ficar sossegada. Eu falei para elas se preocuparem só aí e a gente conversando, tá? Obrigada, Angélica. Olha só que ela querida. Tem gente na Califórnia assistindo a gente. Olha que legal. Da onde? Eu não vi. Da onde tá? É a Angélica. É uma querida, né? Uma paciente querida que ela sempre entra aqui nas lives, né? Angélica, não sei se você já fez mapa, mas eu aconselho fazer com as meninas, que elas são ótimas, tá? Bem-vindos. Da onde é a Angélica? Que país ela está assistindo a gente? Ela é São Francisco que ela mora. Nos Estados Unidos, tá. A gente tem feito mapa fora, nós fizemos já mapa para alguém que estava na Bélgica. Então você tem muitos clientes de fora, né? Estados Unidos, vários na Europa também. Do pessoal que está assistindo, que tem o contato da Mara, como eu estou no celular, eu não consigo. Quem puder digitar o WhatsApp dela aqui, que eu fixo depois para as pessoas irem acessando, tá? Deixa eu fazer a gente estava comentando aqui, quando vocês falaram dessa questão do autoconhecimento, das buscas e tudo, né? E aí é muito interessante, né? Porque
eu estudo essas questões de programação mental há mais de 10 anos. E eu comecei a conhecer tudo isso como autoconhecimento. Fui buscar como autoconhecimento e depois virou a ferramenta de trabalho, né? E aí é lógico que quando a gente trabalha com terapia, a gente se cobra mais ainda. Porque a gente pega e fala, que a gente pega e fala assim, como assim? Eu estudei isso e eu não consigo resolver e tal, né? E você fica com aquela autocobrança. É lógico, né? A gente tá sempre tendo que ter objetivos para a gente poder buscar dia a dia e tal. E aí, às vezes, tem horas que a gente se pergunta assim, poxa, mas eu sou uma pessoa do bem, eu faço tudo certinho, eu sou honesta, não sei o quê, meu trabalho é bom e tal. Por quê? Aí vem aquela coisa que cai na cabeça. Ó, a minha mãe indica o mapa das meninas. É um mapa muito profundo, verdade. Então, Diogo, obrigadão, Diogo. aí vem as nossas autocobranças no sentido do quê? Por que eu ainda não consegui? Por que eu não chego lá? Né? E aí a gente se martiriza com isso. E às vezes vem aquela pergunta, para quem tem fé e acredita, né? E tem gente que fala assim, é no tempo de Deus, né? Que a gente falou ontem. E aí você fala, mas qual é o tempo de Deus? E aí eu pergunto para vocês, no mapa, dá para achar o tempo de Deus? É tudo o que dá. É exatamente o tempo de Deus é que está grafado aqui. O mapa é como se fosse uma digital cósmica. A ideia é que quando você nasce, aquela distribuição que se encontra na abóbada celeste, ela imprime, ela impinge, né? Ela fica impressa na psique daquela pessoa, que vai, então, agir de acordo com o que está ali impresso. Não sei se eu eu entendo exatamente isso. Não tem como entender que os planetas, né, do sistema solar ao qual a Terra faz parte, e onde nós estamos, não tenha sido feito por Deus, né? Nós entendemos exatamente isso. Que é Deus, o Criador, né? Absolutamente aberto isso, deu o nome de Evé, Yoshua, sabe, é Brahma, não vamos aqui fechar essa questão, entendeu? É importante que todos se sintam recebidos, né, participantes disso. É o Criador, podemos dizer assim, e esses planetas são funções, né? Então, quando a gente fala que isso aqui não é, ele é bonitinho, esse gráfico, né? Todo coloridinho, os desenhos são bonitos, mas eles representam funções e atuam constantemente agora, em tempo integral, agora, para todos nós que estamos aqui fazendo a live, todos que estão assistindo, né? Todos que estão assistindo, os planetas todos estão atuando, e os nossos tecidos, porque, na verdade, a psique, a gente entende que é um tecido, né? A gente chama de tecido psíquico, que é invisível. E essa influência também que vem dos planetas, que é invisível, atua sobre, né, os nossos mapas e gerando eventos que vão acontecendo na nossa vida. A gente pode usar um outro símbolo, eu gosto muito do símbolo, porque o símbolo ele dá um entendimento muito profundo e íntegro, que é a semente de uma planta ou de uma árvore, né? Se você pegar uma semente, enfim, razoavelmente desse tamanho, vamos pegar assim, que seja desse tamanho, que você olha, a ideia é você ver nesta semente, deste tamanho, digamos, enfim, a árvore, que pode chegar até 100 metros. Então, no que estamos crescendo, e essa mandala se movimentando, porque no dia, mês, ano, hora e local que nascemos, na verdade, isso aqui é um gráfico que representa uma foto do céu na hora, no dia que a gente nasce, que cada um nasce. Então, é como está o céu a hora que nascemos. Então, esse fica como um mapa natal e é fixo, digamos assim, porém, o céu continua se movimentando. Então, esse movimento das esferas, dos planetas e as influências do tempo, em tempo integral, atua sobre o nosso mapa natal, que já está sobre uma mandala básica, né? Que existe uma mandala matriz, né? Então, é a mandala matriz, o nosso mapa natal, e os planetas se movimentando
o tempo todo criando, né, influenciando, emanando influências que vêm como pensamentos, sentimentos, atitudes, decido isso, decido aquilo. Então, o mapa, a partir do momento que nós estudamos, foi ficando cada vez mais claro que ele orienta, que podemos até olhar que daqui 1 ano, daqui 2, vai ter um trânsito importante numa determinada casa. Então, aí o astrólogo fala, bom, assim, então essa casa aqui que significa tal, vai possibilitar isso, isso e isso. Tem a ver, eu estou fazendo um plano para exatamente, não sabia quando exatamente, tá, então é isso aqui, neste ano, daqui 1, daqui 2, é propício que você faça isso, então, que você já está pensando agora, que não tinha muita certeza, mas o trânsito vem e, de repente, confirma uma hipótese, um sonho, uma viagem, uma faculdade, uma mudança de casa, e por aí afora. Então, através do mapa, eu consigo, né, definir diversas coisas, né? Então, eu consigo saber qual o melhor período. Ó, a Isabel falando que já pediu várias vezes para mandar beijo para vocês. Opa, Isabel, que lindíssima, mestra, uma figura, nossa mestra, reikiana, maravilhosa, generosíssima. Só temos a agradecer a ela também. Obrigada pela presença, por estar prestigiando a gente. Ela sempre nos incentiva, nos apoia, nos socorre quando a gente está mal pra caramba, quando a gente tem problema. Ela é uma espécie de figura. Querida, né? No tempo de Deus, aqui, a mandala, ele é a representação do tempo de Deus. É graus, minutos e segundos. Não acontece nem antes e nem depois. É assim, a gente estuda para você ver como que são as coisas, né? Há 35 anos a gente estuda, e você sabe que a gente até hoje fica impressionada, porque é iteris literis. Aquilo é uma coisa impressionante. Naquele momento, naquele grau, o evento acontece, ele se dá. Então, vamos dizer assim, eu me lembrei aqui que enfim, né? Eu estudei História e também estudei Geografia, que eu amo de paixão. Né? A gente sempre foi ligada no céu, nos astros, até, né? Como é que era a tua experiência? Você ficava no chão e ficava, como é que é? Eu sempre, não tem como, eu sempre olhei o céu sempre me chamou muita atenção, né? Desde menina, desde pequena, né? E tenho sonhos também, né? Por exemplo, eu tive um sonho que eu estava dançando nos anéis de Saturno. Então, realmente, o céu conversa muito comigo, e já desde pequena, né? Eu ficava impressionadíssima, isso, muito nova, com essa dança das esferas do planeta se movimentando, aquilo, né? E assim, não havia nada, digamos, óbvio, ou visível, ou concreto que eu segurasse. E eu falava, nossa, eu já pensava isso por volta de 10, 12 anos de idade, eu já pensava como isso, que importância tem isso, esses planetas. O planeta Terra, eu pensava, está girando em alta velocidade e visivelmente não há nada, né, que está segurando esse planeta, né? Como isso, eu pensava, como isso é importante. É um milagre, né? Eu pensava como isso poderia, né, nos impactar, já naquela época eu pensava, né, no sentido de operar... Agora você sabe, né? E como sabe? Então, eu vou dar uma interrompida, que vocês estão cheios de fãs aqui, ó. A Sandrinha na cozinha tá mandando beijo. Nossa, eu vi o pessoal da peça Dislexia. Elas estão aqui, a Sandra, a Nayara. Nossa, obrigadíssimo, meninas. Além de Mariposa, e tem uma pergunta aqui, ó, que esse aqui é só vocês para responder mesmo. Eu acho, vou ler do jeito que está aqui. O que se indica em um mapa, é possível alterar algo que negativou, que aparece ali, que não se altera? Sim, com certeza. Eu penso que entendi. Ele quer saber se o mapa indica a possibilidade de mudar um fato que estava indicado como negativo, se pode... Sim, exatamente, são os trânsitos, como eu falei. Existe o mapa natal nosso, que, digamos, não sofre nenhuma alteração, enfim, entre aspas, porém é isso, né? Uma mandala fixa da hora, né? Dia, hora, mês e ano que eu nasci, e local.
Porém, o trânsito planetário, como eu falei dos trânsitos planetários, os planetas estão se movimentando continuamente. Então, eles vão causando influências. Então, por exemplo, o mapa é dividido em 12 casas, cada casa tem um significado. E assim, no dia que a gente nasce, por exemplo, esses planetas estão num determinado lugar. Né? Um sol numa primeira casa, na 10ª casa de trabalho, profissão, missão, ou na casa 7, casamento, sociedade, casa 4, família. Então, pode indicar um aspecto negativo, de repente, num trânsito, né? Porque existem graus. Na verdade, como a senhora falou, a questão dos graus é importantíssima, porque esse céu está dividido todo matematicamente, cada signo tem 30 graus, cada constelação, né, tem 30 graus, e um planeta ocupando um determinado grau vai fazer um aspecto com outro planeta em outro signo num determinado grau, considerando, respeitando uma órbita que existe para poder fazer um trânsito. E se ele for negativo, um ano depois, 2, 5, não sei, ele recebe um trânsito planetário, sim, que indica ali uma transformação, uma transmutação, trazendo recursos para que aquela pessoa entenda, compreenda, supere, transforme e acesse. Tá só chegando pergunta aqui, será que dá tempo da gente falar tudo? Ó? Uma pessoa também perguntou, tem 2 perguntas aqui que precisava passar para vocês. Tem 2 pessoas perguntando sobre esses planetas retrógrados, né, que a gente está vivenciando, e essa é uma pergunta. E aí tem outra pergunta, o que vocês podem falar sobre esse último eclipse solar que ocorreu? O que ele pode trazer de positivo para nossas vidas nesse momento? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Olha, vocês conhecem a tia da Gazeta, o Guilherme Uzeda? Chegou aí, um querido também. Não conheço. Não. Quem são? Não, o Guilherme Uzeda faz a tia na Rede Gazeta. Ah, sim, eu já vi algumas vezes. Olá, como vai? Nossa, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Obrigada. Gratidão. Então, deu para pegar essa pergunta? Fotografar a mandala com os mapas por fora para mostrar um pouco, mas pode responder se você quiser. Bom, retrogradação. Vou tentar ir no mais básico e no mais simples. Por exemplo, existem diversos planetas. O Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Saturno, Júpiter, Plutão, Netuno, enfim. Cada um tem um trânsito. Por exemplo, o Sol, ele fica um mês num signo. Né? Cada golo, em cada fatia da pizza, digamos assim. 30 graus. 30 graus, certo? ele fica um mês transitando. Ele né? cruza esses 30 graus em um mês. Vamos supor, Júpiter, planeta Júpiter, ele já tem um trânsito por signo, pelos mesmos 30 graus que o Sol passou em um mês, ele fica um ano. Aí o planeta Saturno, nosso querido, maravilhoso, eu tenho paixão, depois que eu sei que eu estava mais ainda. E ele fica 2 anos e meio nesses mesmos 30 graus, digamos assim. Aí vamos saltar daí, nos pós-saturninos, vamos para um Netuno, um Plutão, que tem os trânsitos mais longos. Eles ficam de 15 até, em algumas vezes, 25 anos nos mesmos 30 graus. Nossa! Muito tempo, hein? Indo de acordo com o tema, né, da live, que eu falo, é tão complexa a astrologia que a gente nem entrou ainda no tema principal, né, que é Netuno. Então, tô aqui de olho, ó. Se estiver acabando o nosso tempo, eu vou pedir para a gente interromper. Se vocês toparem, a gente volta, né? Que a gente conversou ontem, né? A gente ainda não falou, de Netuno, que é o assunto principal, né? E aí agora ainda tem a pergunta sobre o eclipse, né? Não, vai responder sobre o retrógrado, enfim. Mas porque já vai dar 1 hora mesmo, né? Não sei se então, Netuno, por exemplo... É muito assunto, né? E é muito bom. Muito assunto. É a nossa vida, né? Não tem... E a nossa vida é complexa, é comprida. É a nossa existência. Então, o Netuno, por exemplo, ele leva também, assim como o Plutão, de 15 a 25 anos transitando nos mesmos 30 graus. Então, pensa bem, para dar toda a volta na tábua, são quase, em média, 275 anos. Aproximadamente. E Netuno é o regente do signo de Peixes. E ele está, neste momento, passando sobre o signo de Peixes. Que é, vamos dizer assim,
Cada casa, ela simboliza muitas questões. Digamos que Netuno, Peixes, e a sua 12ª casa, que é a casa de Peixes e de Netuno, que é o planeta regente de Peixes, eles têm a ver, o tema principal se refere à espiritualidade, até mais do que espiritualidade, à transespiritualidade. Os piscianos são beneficiados? Ah, sim, muitíssimo, né? Exatamente. São beneficiados no que ouve o chamado, porque se não entender, é verdade. só puxão de orelha. É só rasteiro e tombo que toma até centenar. Porque o planeta, ou o trânsito, ele fica como, eu faço essa analogia, eu estou aqui, viu? Não sei se vocês se lembram daquele quadro do Jô Soares, que ele ficava conversando com os amigos, e uma mulher lindíssima que ele tinha, ficava daqui para lá, se borboleteando no salão, e ele falava, Marilza, estou aqui, viu? Então, o planeta também faz mais ou menos esse, ele tenta estabelecer um contato com a pessoa. Sem dúvida. Eu estou aqui, viu? Silmara, O tempo todo. E as pessoas podem ouvir ou não. Posso Mas, fazer uma pergunta? Já que a gente está falando de Netuno, então é o Netuno, é onde está posicionado o Netuno com relação ao signo daquela pessoa que determina a questão espiritualidade na vida dela. Sim. Oi? Sim? É isso? Tá falhando. Tá falhando, Falhou falhou. um pouquinho. Faz de novo a pergunta. Então aqui, porque a gente está falando de Netuno. Então, é o posicionamento de Netuno com relação ao signo daquela pessoa, a data de nascimento dela, que determina a questão espiritualidade. Sim. Exatamente. Netuno, ele é aquele que vem, né, nos falar sobre espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, existem dois signos no mapa, duas casas, tá? Duas casas no mapa, que é Sagitário e Peixes. Sagitário é um início de espiritualidade porque fala das diversas religiões, entende? Então seria, né, o uno contemplado pelas diversas, pelas diversas religiões e culturas, porque é uma casa, Sagitário fala das culturas, diversas culturas e diversas religiões. É o início do processo desse nosso caminho, dessa nossa jornada da espiritualidade. E Netuno rege o signo de Peixes, é o último signo. É o último signo. Ou, como eu defino, a última instância, digamos assim, né? Quando a gente está em situações muito difíceis, né? Aquela coisa, a gente vai aqui, vai ali, né? Acende um incenso, acende uma vela, toma um banho, e vai indo, e vai indo, vai indo. De repente vem uma situação muito séria, muito difícil, né? Que todo mundo sabe. Então, vamos para a última instância. Netuno fala desse lugar. Ele é alçar os altos céus, cruzar fronteiras de oitavas superiores, e aí internamente, de preferência, pode-se usar, claro, objetos, recursos externos, né? Claro, como, enfim, seja vela, terço, não sei, flor, água, pedra, né? Cada pessoa tem uma vivência, e isso é muito importante ser respeitado, tem um histórico, tem uma família que traz uma cultura, isso é importantíssimo, inclusive. O próprio mapa é hereditário, vai passando as questões, as problemáticas, isso também aparece no mapa. É importantíssimo. Então traz uma questão de hereditariedade, né, no mapa, né? Sim. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, ó, também. Pode falar? Ó, Netuno em conjunção com Sol e Urano está ligada à paranormalidade? Sim, podemos dizer que sim. Netuno, como eu estou falando aqui, o Netuno realmente ele tem um diálogo conosco de intensa e profunda espiritualidade. Quanto mais mergulhamos, por exemplo, o mar, o oceano, ele é um símbolo de Netuno. Ele é um símbolo do signo de Peixes, que é um signo de água, que é representado por mar,
né? Não é água de caverna, não é água de lago, de rio, é água de oceano. Ou seja, o que quer dizer? Proporções oceânicas. Então, como é que eu assimilo proporções oceânicas dentro da minha alma? O meu espírito conhece isso. Para ele é tranquilo, para o meu espírito. Agora, pro Porém, ego, quando eu encarno, o ego, que é a nossa porção para mediar as nossas vidas no dia a dia, é uma porção, uma estrutura frágil perto das proporções oceânicas de Netuno e da ele espiritualidade, olha e fica... ou dos altos céus, onde está, né, o poder maior, o Criador, a luz suprema que nos mantém. Então, não é fácil olhar para isso. É o que eu falo. Você pode brincar numa piscina com uma boia coloridinha, um patinho de borracha, pode entrar num riachinho com um bambuzinho na boca, entendeu? Mas não dá para você descer num mar profundo com um bambuzinho na boca. Então, aí já pega, por exemplo, Gêmeos, o eixo Gêmeos-Sagitário, que está sendo, por exemplo, intensamente tocado pelo trânsito de Netuno em Peixes, porque é um eixo que recebe quadratura, Gêmeos-Sagitário, isso desde 2011 vai até 2026, então é importantíssimo neste momento, sempre foi, claro, porém hoje assume uma importância ainda maior a questão de voltar-se para si, a questão da respiração, mesmo porque quando fala-se de respiração, a gente lembra do fôlego de Deus, né, do sopro de Deus. Quer dizer, então, essa questão do trânsito de Netuno em Peixes, o signo de Gêmeos, o eclipse em Gêmeos, agora outro trânsito importante, cabeça do dragão em Gêmeos até 2022, está falando da respiração, do ar. Mas... então, Tânia, desculpa te cortar, eu vou encerrar e começar de novo, senão a gente vai ficar pego aqui no meio do caminho, tá? Tá bom. A Amanda está aqui me lembrando, e é verdade, é que a gente começou um pouquinho depois das 20 horas. Eu vou encerrar, entrar de novo, aí vocês entram de novo, aí eu chamo vocês, tá bom? Tranquilo. Tá ok. Tá? Até já. Até já, tranquilo. Alguém pôs aqui as definições da Tânia. Sensacional. Aí nossa querida amiga consteladora, maravilhosa. Linda. Tem uma percepção aguda, nossa, sensibilíssima também. Nossa, gente, é só gente boa. Já volto. Beijo. Voltar para nossa live, porque para variar, sempre quando o assunto é bom, a gente... gostei desse aqui, desse filtro. Olha isso, gente. Vida me surpreenda. Adorei. Tem uns filtros bem interessantes nesse Instagram. Ai, que legal esse. Gostei. Vamos esperar o pessoal vir voltando, porque a gente está conversando com a Silmara e a Tânia Albissu, que são astrólogas, né? Estudam astrologia há cerca de 35 anos. Amanda, me faz uma gentileza, vamos de novo colocar o WhatsApp das meninas para a gente deixar fixado aí, porque aí às vezes não dá tempo de digitar e quem tiver interesse, né? A gente vai dar continuidade aqui, vou esperar as meninas retornarem, a gente chamar elas aqui de volta e continuar a nossa live, porque a astrologia é um assunto, é muito assunto, né? É muito assunto para pouca live, é verdade. Então vamos esperar elas retornarem aqui. Aí, Nilda, vamos conhecer de astrologia, né? Ai, obrigada, viu, Amanda? Vamos ver se eu consigo fixar aqui. Isso, ok. Pronto, consegui. Agora eu vou esperar as meninas voltarem aqui, porque elas não são muito da tecnologia, mas acho que a gente fez uns testezinhos ontem, deu umas orientações para ajudar, né, também. Gente, as duas têm um conhecimento fantástico, elas sabem tudo de cabeça, eu fico impressionada que você pergunta uma coisa desse tamanho, elas já sabem toda a desenvoltura, né? Sou de peixe. Sou peixes com ascendente em câncer. Imagina, Elane. Olha o sofrimento. A Tânia e a Mara, elas fizeram uma análise do meu mapa, e é muito interessante, até quero comentar aqui, né?
eu conheço diversas pessoas que trabalham com diversos tipos de terapias, né? E muita coisa da astrologia, exatamente a falar isso. Importante quem mandar o WhatsApp ter calma. Isso, as meninas têm um pouco de dificuldade de questão de tecnologia, mas elas respondem, elas são ótimas. Então, às vezes... eu sou emoção pura, viu, Elaine? Total, né? Então, é muito interessante que a astrologia bate com outras situações que eu achei bem legal. Elas viram no mapa, né? Cada um interpreta de uma maneira. Então, falaram lá que no meu mapa tinha essa questão de missão de vida, de ajudar e tudo, né? E aí, quando elas vieram fazer meu mapa, né? Aí chegou nossas convidadas. Aí eu lembro delas comentarem sobre as questões dos trígonos e das quadraturas. E elas, até onde eu sei, se eu estiver correta, vocês me corrijam se for o caso. Os trígonos são aspectos que se formam triângulos no seu mapa, que são aspectos positivos. E as quadraturas, né? Tem outra cor, acho que fica em vermelho, não são tão positivos. Eu não sei qual seria o nome, né? Mas eu... puxando sardinha pra Libra. Então, esses aspectos vão determinar também algumas coisas. Se elas quiserem comentar alguma coisa a respeito, então elas falaram que no meu mapa, elas nunca tinham visto um mapa nesse sentido. E eu, ainda bem que eu sou parapsicóloga, isso aí, mas foi um sofrimento, ó. Nossa, até chegar nesse caminho aí demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Ainda bem que eu também tive a ajuda da astrologia para essas definições. E aí, coisas que elas viram dentro da astrologia, depois conversando com elas, batiam com outras leituras, né? Batia com leitura, aí eu até passei essas informações para ela, batia com leitura de búzios, batia com leitura de gente com vidência. Então foi muito interessante, porque o mapa já trazia outras questões que as pessoas me falavam, só que eram vistas de... Esperar elas aceitarem pra gente voltar pro nosso bater-papo. Só aceitar aí agora, meninas, para a gente voltar aqui na nossa conversa. Aguardando elas aceitarem. Cadê vocês? Aceita o convite. Ah, tá vendo, Amanda? E é engraçado, né? A hora que bate o chamado, né? Não tem como, né? Então, por isso que o mapa facilita a vida, né? Para quem tem filhos pequenos, eu acabo dando essa dica, né? Falei que se eu tivesse tido um filho, com certeza eu teria feito um mapa. Eu acho que facilita a vida na hora das escolhas, né? De tudo mais. Oi. Aí, Aqui não aparecia aquele pedido vamos dizer, ai meu Deus do céu, quebrou. de participar da conversa. Não via nada, e aí eu não sabia o que fazer, enfim, né? Está um pouquinho difícil. Calma, vamos com calma, né? Tipo assim, né? Aquela festa, aquela calma. Nós só estamos precisando de um tripé. Respira. Depois eu providencia isso para a gente poder fazer mais. A Amanda está falando aqui que bom, né? Que ela teve a oportunidade de conhecer esse mundo à parte aí, né? Eu agradeço a Cristina Cairo, né? E a Amanda falou que agora ela acredita que ela está no caminho, né? E tudo mais, né? Então, se as pessoas... Por isso que eu estou fazendo essas lives, trazendo outros trabalhos, né? Que é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, eu faço hipnose, regressão, faço essas técnicas. Mas elas não são elas que vão arrumar tudo, né? Então, de repente, eu preciso de um mapa astral, de repente, eu preciso de um Theta Healing, de repente, eu preciso de alguma outra terapia, né? E a astrologia também é uma terapia, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, e vocês se consideram astroterapeutas, né? Nosso trabalho chama astroterapia, ou seja, a pessoa vem, né? Conforme, por exemplo, você que indica sempre alguém para vir,
a gente faz vamos dizer, uma leitura, interpretação, um basicão, e a pessoa pode dar continuidade. Então, ela tem um atendimento. Nós estamos fazendo atendimento de algumas pessoas, então a pessoa pode fazer, sei lá, 2 vezes por semana, ou como a terapia mesmo, né, psicológica, 4 vezes por mês, 1 vez por semana, ou 1 vez por mês, é conforme a gente estabelecer e acertar com a pessoa, enfim. Porque, na verdade, em uma conversa de 1h30, 2 horas, no mínimo precisa ser, não se esgota. O mapa, ele é um mapa do inconsciente, e o inconsciente é como o universo, é infinito, não tem fim. Posso Então, contar que quando a gente se viu a primeira vez, meu mapa ficou com 4 horas? foi mais ou menos isso, E assim, pessoal, a Adriana tem um mapa sensacional. Maravilhoso. Claro que todos os mapas, quero dizer assim, a pessoa ela tem desafios, né? Que são os aspectos, que são as linhas no mapa e que aparecem em vermelho, né? E tem também os aspectos positivos, que são as benesses, que são aspectos fluídicos, né? Agora, veja bem, muitas vezes um aspecto desafiador pode dar como resultado, na medida em que desafio e pressiona a pessoa, pode dar resultados positivos. E muitas vezes o aspecto mais ameno, mais fluídico, positivo, pode muitas vezes levar a pessoa, né, exatamente por conta desse benefício todo, dessas facilidades todas que ele provoca, que ele traz, que ele causa, a ficar numa zona de conforto em que a pessoa muitas vezes não enxerga, não vê determinadas questões que ela poderia estar avançando ainda mais. E depois outra, tem os trânsitos planetários que vai movimentando esse mapa. Até tirei uma foto aqui, olha, para vocês, não sei se vai dar para ver, vamos ver se dá. Vou chegar de pertinho para ver. Por exemplo, aqui é um mapa, né? Com um traçado, cada mapa tem um traçado, esse mapa tem um traçado até simples, e, no caso, esse é o mapa com o qual a pessoa nasceu, encarnou, né? Aí, agora, aqui, nós temos um mapa, vamos dizer, né? Com o trânsito em tempo real, que são os sinais, os símbolos por fora da mandala principal que está aqui. Então, o mapa principal, né, é como se fosse a foto do céu, uma digital cósmica, é a de infinito, vai com a pessoa, talvez venha até já, né, como um trânsito planetário no nascimento da pessoa e continua. Mas bateu a foto do céu, fixou, ele continua se movimentando. E aí, então, agora, em tempo real, por fora do mapa, olha aqui, é o posicionamento dos planetas neste momento, agora. Acabei de ver essa foto, em tempo real. E ele faz um cruzamento com o mapa, que aparece nessa tabela aqui lateral. Então, ele é extremamente dinâmico, né? Até respondendo mais complementando aquilo que uma pessoa perguntou aí, se é possível mudar. Veja bem, tem interpretações e interpretações. A nossa é psicodiagnóstico. A gente parte do princípio de que o autoconhecimento, tudo aquilo que você conhece, é passível de mudança. Essa é a visão do Jung, né? E a gente exatamente contempla essa visão, acredita nela. O Jung diz o seguinte, que todos os conteúdos e núcleos precisam ser trazidos à cor da consciência para serem trabalhados, e não podem sair desse campo de visão, porque senão o núcleo, o drive, o trauma, aquele drive, porção, né, aquela porção, ela volta de novo, você trouxe ela, analisou, mas se você perder ela de vista, ela volta para o inconsciente e lá ela parece que é relegada a um segundo plano, então ela começa a mal funcionar. E todo mau funcionamento que está no inconsciente é mau conselheiro, digamos assim. Então, ele se expressa de uma maneira negativa. Então, o que acontece? Os trânsitos planetários são a possibilidade da pessoa fazer a gente pode traduzir isso num termo que se chama autoatualização. Então, ela trazendo à tona aquilo que ficou lá atrás, que foi, vamos dizer assim, introspectado, que foi introjetado, que foi assimilado
dentro da barriga da mãe, na fase intrauterina, a criança já vai recebendo as impressões e já vai, digamos assim, cruzando com o mapa da mãe. Elas já vão fazer, a gente pode falar em sinastria, né? Esses mapas já vão casados e a criança lá dentro, na fase de gestação, começa a receber todo o impacto que aparece no mapa das impressões que a mãe tem naquele período. Se a mãe brigou, se a mãe sofreu algum acidente, se a mãe teve um conflito, se a mãe teve uma grande... Tudo isso fica impresso e a criança já assimila. E assimila segundo o desenho do mapa dela. Um assimila de um jeito, segundo o posicionamento de um planeta, de uma determinada maneira, outra criança assimila de outro. E introjeta isso e fica lá dentro. Até eu trazer a cor da minha consciência e entender, quer dizer, então que foi assim, eu percebi dessa maneira, o meu problema da autoestima, a questão da rejeição, está desta maneira articulada no meu mapa, por isso que, sei lá, pessoas reclamam assim, toda vez que eu me relaciono, atraio, sei lá, um alcoólatra. Aí eu me separo daquela pessoa, quando eu vou ver o próximo que eu me atraio, de novo é alcoólatra. Ou seja, os padrões de repetição são a representação de núcleos de drives psicológicos que ficaram lá e estão pedindo para serem, vamos dizer assim, redimidos. E para você redimir, você precisa trazer ele à tona, você precisa jogar luz para poder redimir o aspecto. Né? Ou seja, redimir o aspecto significa, é como se você fosse na bomba e desmontasse. Estuda a gênese, o funcionamento. A gênese. E depois desarma esta bomba. E a gente sempre diz assim, não é possível eliminar completamente. Não, isto não existe. Mas existe a possibilidade de você atenuar a intensidade com que aquele drive, ou aquele núcleo, aquela porção problematizada se manifesta no sentido de tirar dele a capacidade de nos atrapalhar com a intensidade com que atrapalha quando eu não conheço. Então, se eu não tenho consciência nenhuma sobre um drive, sobre um núcleo, sobre essa porção, então é 100% inconsciente, a possibilidade dela se traduzir numa circunstância com 100% de atuação é muito grande. E quanto mais eu conheço, quanto mais, como diz o Jung, quanto mais eu vou no poço do inconsciente, vou trazendo a porção, quanto mais eu transformo o inconsciente em consciente, mais eu desarmo a bomba, mais eu ganho a possibilidade, porque veja bem, quando a gente é inconsciente, nós somos um barco à deriva no mar das tempestades, no mar da vida. Quanto mais eu torno consciente o meu inconsciente, mais eu ganho a possibilidade de pôr a mão no timão do barco e conduzir o barco para onde eu quero. Porque então eu tomarei decisões conscientes de quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, quais são as minhas aptidões, quais são as minhas possibilidades. Então, assim, é um processo difícil? É. Não tem saída fora do autoconhecimento? Não. Tem, se você quiser continuar como você está, batendo de frente, de placa, se ralando inteiro, né? Você tem. Agora, se você, como nós, não, chega, não, é muita dor, é muito sofrimento, eu preciso pelo menos entender, na medida em que eu entendo, na medida que eu me conheço, eu vou desarmando, porque o Jung diz outra coisa, o destino nada mais é do que a inconsciência sobre si mesmo. Então, quanto mais inconsciente eu sou, mais na mão do destino eu estou. O que significa isso? Mais atua a circunstância fora da problemática que está dentro. Você olha a vida da pessoa, o contexto dela fora é o contexto dela interno. Então, veja bem, é uma coisa muito complexa e nós precisamos, então, de vários instrumentos, como você falou. Muitas vezes eu não consigo resolver com o meu, preciso de Theta Healing, preciso de uma mesa radiônica, eu preciso de um tarô. Já falando outra coisa que você disse, né? Que você comentou com a gente, puxa vida, eu entendi que muitas coisas que apareceram no mapa apareceram em outros oráculos. É exatamente isso. A Tânia, por exemplo, como tem uma aptidão muito grande no sentido de ser sensitiva, muitas vezes a pessoa liga, passa os dados do mapa, eu nem pus na tela ainda, e ela já viu, ela vê.
Aí você pega o mapa, põe na tela exatamente aqueles núcleos, aqueles drives, aquelas problemáticas todas que estão grafadas ali, que estão impressas, que estão naquele desenho, ela já pegou. Aí, claro, o Isso é mapa... mediunidade, paranormalidade. Exato, exatamente. Por isso Aí que ela, se não tiver a hora do nascimento, a Tânia, ela acaba intuindo, né, esse ascendente aí, né? Aí, ó. se quiser falar do Netuno, mais Eu um tenho, pouco. eu quero também falar que, assim, eu tenho essa paranormalidade, como ela fala, que é resultado de um trabalho longo, que eu comecei há mais ou menos 35 anos, né? E que eu quero fazer esse destaque que os anjos fazem parte, os anjos e os arcanjos. Então, eu tenho sonhos há muitos anos, há mais de 30 anos com eles. Eles me dão orientação para mim pessoalmente, né, para minha vida. E quando eu estou fazendo o mapa, eu também recebo as orientações vindas dos anjos, entende? Então, tem todo um acompanhamento. Eu fiz questão de falar isso exatamente porque essa minha estrada, eu fui acompanhada nessa estrada por eles por muitos anos, e isso é maravilhoso. E falando de Netuno, desse trânsito, eu acho importantíssimo a gente fazer esse destaque, né? Tanto que a gente colocou como tema, é o tal negócio, né? Fica difícil a gente falar, vou falar disso, porque o mapa tudo é importante, mas a gente vai fazer esse destaque para Netuno, porque, como a Silmara falou, um trânsito longo desse, que ele pode ficar de 15 a 25 anos, a gente pode calcular que daqui 250 anos aproximadamente, vai se repetir Netuno em Peixes, não antes. Então, nós hoje que estamos aqui no planeta, encarnados, estamos com uma oportunidade. E uma tarefa, né? Grande. Sim, uma oportunidade maravilhosa e uma tarefa, porque ele pede essa tarefa. Estamos aqui para realizar tarefas. Somos um espírito que estamos num corpo. Nós temos um tempo aqui e a gente vem para cá para algumas tarefas, para a nossa alma, para o nosso espírito, porque voltamos depois, né, para o lugar espiritual, para a casa espiritual. E isso é muito importante. Então, como eu falo, Netuno, o coaching espiritual, neste momento agora é hora realmente de prestarmos atenção neste sinal, como a gente falou, né, o mapa indica uma estrada, a estrada da nossa jornada, né, do nosso herói, né, interior, né, aquele, né, que vive uma saga, porque todos nós vivemos uma saga, com certeza. E o Netuno é uma placa de sinalização importantíssima, falando desse céu, desta transformação. Nós estamos num período intenso, profundo e de alto significado, entendeu? Não é qualquer momento. É especial este momento, é importantíssimo realmente começarmos, né, se fica em casa, vem, né, fazer, né, coro, né? Exato, vem fazer coro, vem se juntar a esse trabalho de Netuno, este fica em casa, exatamente porque tem todo um propósito, juntamente com o trânsito de Urano em Touro, né, que Urano fala de break, de quebra, e Touro que rege o corpo, paralisia. Então tem muitos eventos no céu acontecendo, falando de tudo que a gente está vendo, sim, não é o que é isso, tá tudo no mapa, tá tudo no céu, são funções psíquicas atuando, funções padrões, né, arquétipos poderosos atuando sobre a nossa psique, e que para o ego isso não é uma brincadeira, e isso é muito sério e exige muito da gente. E nós também já recorremos a diversos instrumentos, tá? Não só a astrologia, mas outros também, porque estudamos o mapa, mas temos também as nossas dificuldades, então a gente também recorre a outros instrumentos durante essa jornada toda, esse caminho. Ih, travou! Vamos ver se elas voltam aí. É muita live junta, né? Socorro, volta! Elas caíram. Vamos ver se elas voltam aqui. A Tânia estava explicando aí sobre a questão do Netuno, né?
E como a gente estava falando questão de paranormalidade e parapsicologia e espiritualidade, então a gente trouxe esse assunto aqui à tona, né? Tem alguém que já quer deixando pergunta? Eu pensei da gente perguntar para elas, né, sobre essas questões que estão envolvendo o momento atual. Ah, olha que chique, agora elas já estão conseguindo chamar. Aí, gostei. Estão ficando modernas aí na internet. Deixa eu ver, será que caiu? Vamos aguardar elas. Aí. Oi. Oi, caiu? Pena. Oi, voltou. Ah, Então, a Sandra estava explicando, né, a questão, né, não sei até onde o pessoal ouviu, sobre essa questão aí do momento que a gente está vivenciando, né? Eu sempre falo que essa pandemia não veio por acaso, né? Veio para a gente refletir. E aí, na astrologia, vocês conseguiram ver isso, né? Tinha uns aspectos que informavam que tinha a ver com a pandemia, né? Também tem aspecto específico, né, um trânsito de Plutão em Capricórnio, Plutão-Saturno. Esse aspecto já pode ser observado já em outras épocas da própria peste, né, da Idade Média, dessas epidemias, de situações extremas, de caos extremo, de situação muito difícil. Pode olhar, está tendo um trânsito de Plutão e de Saturno. Né, eles são considerados, assim, tem uma linha que os coloca como os maléficos, que assim, e a gente fez uma ressignificação dizendo que eles vêm porque quem está aqui tem algo, né, a ser resolvido, importante, todo mundo, né? Plutão fala de princípios e fins insondáveis, ele rege o signo de Escorpião, que é um signo de água, de extrema profundidade e complexidade na alma. Não é simples. A gente o social, ele no que ele prepondera, ele dificulta o nosso trabalho sobre si, que é a nossa prioridade. A gente até entende, claro, existe um dia a dia, existe compromissos, mas, de fato, o que precisamos fazer é esse trabalho da mudança e da transformação. É para isso que nós viemos aqui. Plutão fala disso. Por exemplo, fazendo um resumo básico, Plutão está em Capricórnio desde 2008, né? E fica até 24, 25, né, aproximadamente, digamos. Pelo menos mais 5 anos, 4 anos. E desde 2008. Então, esse trânsito foi forte, intenso, continua sendo, e agora a ele, em Capricórnio, se juntou Saturno, que é o próprio regente de Capricórnio. E no mapa natal, no mapa matriz, Capricórnio ocupa a 10ª casa, que é o social, que é o trabalho, também as ambições, né, ao status quo, sabe, aquilo que eu tenho, olha, o que eu conquistei. Então, como a humanidade está um pouco... se excedeu naquilo que não tem tanta importância, não é de maior importância, Plutão vem questionando esse padrão. Porque Plutão é exatamente isso. Ele vem para dizer, dessa maneira, não vai mais funcionar. Não vai mais, não é mais para acontecer. E essa estrutura social de aparência, ela está sendo questionada. Ela vai ser modificada. E Saturno agora, que rege a casa 10, que é o social, ele chegou junto. Então, para resumir, podemos dizer que esses dois juntos estão pedindo o propósito de cada pessoa. Isso não é simples. Fazendo o mapa, a gente pode clarear muita coisa, mas, assim, tem que entender de tempo que não é rápido. Às vezes, a ansiedade, por exemplo, o eixo ansiedade Gêmeos-Sagitário está recebendo quadratura de Netuno, né, nesse trânsito que já vem de 2011, vai até 26, e vai continuar recebendo. Por exemplo, teve agora o eclipse em Gêmeos, agora é 22, né? Exatamente para a gente. Tem a ver a questão da respiração. A respiração profunda, para alterar nossos ritmos. Porque a gente tem uma aceleração
É agora, é hoje, é a semana passada, né? Todos nós temos isso, tá, tudo bem, uns mais, outros menos, mas a ideia é eu ir compreendendo esse ritmo, me afinando com esses sinais que o céu está enviando. O eixo completo é Gêmeos, Sagitário. Sagitário é a figura do centauro, metade cavalo, metade homem. O cavalo funciona como função psíquica, 4 patas, então, assim, essa dobradinha Gêmeos-Sagitário, né, e os Gêmeos representado por aquele, né, o Mercúrio, né, que tem Deus alado, que tem asinhas nos pés, então vamos a 1000 por hora, e o cavalo também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É legal, não é que não tem coisa boa, mas o que eu quero dizer é que a aceleração demais, em demasia, ela sufoca, ela causa sufoco, e é uma sensação de estrangulamento. E o ego, ele não se importa com isso, porque ele é digamos que ele é aquela cápsula que vai ser descartada no foguete. Ou seja, tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Mas ele não quer saber. Então, ele não se importa. Então, a gente não pode. Ele é mau conselheiro. Com a existência, com o todo da existência da pessoa. Ou seja, quando ele é pressionado a fazer as mudanças, no sentido de se encaminhar para a individuação, para a integralidade do ser, muitas vezes ele pode optar por morrer literalmente. Porque a ideia seria integrar este mapa, as funções todas desses signos e planetas. Caiu de novo. Não caiu. Deixa as eu perguntar funções uma coisa todas para dos você. signos e dos planetas. Pois não. Então, mas é com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, o que vocês aconselhariam às pessoas, né? Que já que não tem como escapulir, né? Não. Porque pelo que eu estou entendendo, assim, é a hora da gente ver que a gente não está aqui passeio, né? Que tem que ver nosso propósito, que a gente tem que ver que tem que fazer mudança, porque se não tá bom, tem, né? Tá incomodando, a gente tem que, né? Dar um jeito. Vocês, como astroterapeutas, que dica vocês dariam, né, para as pessoas nesse sentido, independente do signo? Teria uma dica, assim, para as pessoas? Eu até ia falar isso, eu ia chegar, por exemplo, Netuno em Peixes, teve um momento, a gente sempre ouve falar e fala de compaixão, né? Vamos ter compaixão aqui, ali, lá, colar, por esse, por aquele. E a gente, claro, a gente concorda também, compaixão, ajuda aqui, ajuda ali, não sei o quê, sofrimento, não, vamos fazer o que podemos. Um dia eu parei e falei, peraí, essa compaixão precisa me incluir, né? Entendeu? Eu via muito que eu olha lá. Compaixão lá, por aquele, por lá longe, né? Mas eu também preciso ter por mim. E assim, na verdade a gente entende, o mapa, tudo é medida, proporção, entende? Na verdade, fazendo o mapa, eu vou começando que nem receita de bolo, eu não posso pôr 50 ovos e 1 colher de açúcar. Tá, tem receitas mais assim, mas eu quero dizer aquele tradicional básico. Tem 2 xícaras de farinha, 1,5 de açúcar, 3 ovos. Porque senão a alquimia não dá o resultado, né? Que alquimia que eu estou fazendo? Na verdade, é alquimia, sim. Né? Nós somos o laboratório. Então, nós precisamos voltar para o nosso interior, para o nosso laboratório particular, com compaixão na medida certa, no sentido de respeitar o meu tempo e as minhas dificuldades, não de ser condescendente, né, no tipo, não vou conseguir nunca, porém, ao contrário, entender, eu olhar com sinceridade e compaixão e falar, bom, tá aqui, eu estou diante de uma dificuldade, aí eu estudo meu mapa com a possibilidade que eu tenho das porções que será disponível para mim, porque também o próprio inconsciente sabe que porção dá, porque eu não posso dar, sabe, uma macarronada completa, digamos, eu prefiro macarronada completa, para quem está com 6 meses de idade. Geralmente é papinha de mandioquinha, né? Com colherzinho pequenininho, enfim, tem proporções, entende? Adequadas, né? Então, eu preciso ter essa compaixão no sentido do respeito, mas precisa de uma dedicação, precisa de um olhar, o momento é bastante
diferenciado e único, tem diversos trânsitos, realmente não dá para falar tudo, mas Urano também em Touro está aí chamando, vai ficar 7 anos em Touro, também está conversando com a gente, esse break já é esse Urano em Touro, e assim, depois teve um trânsito recente que estava a cabeça, o nó do norte em Câncer, fique em casa, recentemente, o ano passado, que virou nesse ano, depois ele volta, né? Agora está em Gêmeos, o nó do norte, que vai entrar numa quadratura com Netuno, respiração. Eu começaria a fazer sinceros treinos de respiração profunda e também de exercício de espiritualidade. Lembrando que 100% a gente não consegue, porque nós temos pontos de resistência, todo mundo tem, né? Existem lugares que eu não vou acessar, no estalar de dedo. A ideia é essa, é processo, é respeito, é ampliar a visão, é ir acendendo luz. O mapa é um recurso e existem outras ferramentas que vêm nos auxiliar, que vêm nos acalmar, que vêm como apoio, né? Eu, por exemplo, tinha um caminho, eu fui por diversos auxiliadores, eu tive, também fiz diversas linhas terapêuticas, a meditação também me auxiliou muito, os florais, as fitoterapias. Eu tive uma situação específica de saúde física logo de cara, na infância, e eu administro isso até hoje. Então, eu caminhei junto com isso, foi me dificultou o trânsito, mas eu, claro, num primeiro momento, antes de eu entender e estudar, eu não estava gostando, né? Não gostei, não estava... Mas a astrologia trouxe até uma compreensão melhor, né, para você, né, nesse sentido, né? Exatamente. Entendi. Eu estava gostando, não entendia, não queria e criei resistência para entrar nesse caminho. Mas num determinado momento não havia mais, não houve como mais. Eu precisei pôr o pé na estrada, eu pus, claro, e aí eu comecei a ir aqui e lá, em diversos lugares, comecei a compreender, entender, as dores também foram... Eu fui jogando bálsamos nesses lugares que eu fui, entendeu? Buscar respostas, e aí os bálsamos, aos poucos, eu fui jogando nessas minhas dores, e fui compreendendo, e aí fui aprendendo, e agora nós estamos aqui trocando essa jornada toda, essa caminhada toda. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pessoa, boa noite, Erotildes, a Jo aí, tem uma gente entrando aí também. Tem uma pergunta perguntando o que significa Urano em Touro. Urano em Touro? Urano é o planeta que rege o signo de Aquário. E ele é uma das características dele, ele rege a computação, rege a astrologia, ele rege o céu, numa primeira e maior instância, né? Ele é o arquétipo do céu, ele fala do céu. Urano fala do céu. E ele rege o signo de Aquário, que é o signo do futuro, da inovação, do novo. Ele antecipa o futuro em geral. As pessoas aquarianas têm essa característica bastante acentuada, entendeu? Elas estão ligadas em algo que ainda vai chegar, então por isso diferente, entende? Geralmente 200 ou até um pouco mais, talvez. E Urano agora entrou no signo de Touro. Ele entrou em 2018 e vai mais 5 anos, aproximadamente. Né? E aí, o Touro, ele é o caixa, então por isso a quebradeira financeira. Ele é o caixa. A Tânia falou, quando começou o pandemia, ela falou, nossa, Urano entrou dentro da casa do tesouro, né? E aí tudo o que isso significa, do ponto de vista literal das finanças, da economia do mundo inteiro, né? Mas também do ponto de vista, vamos dizer, dos valores, né? Dos valores, ou seja, da escala de valores. Ele fez uma entrada, vamos dizer assim, surpreendente, que é uma palavra dele, abrupta, repentina, criando situações, todas as palavras-chave. Situações fora do controle, fora do padrão, fora do controle, porque ele tem a ver com excentricidade, ele tem a ver com quebra de padrão, quebra de regra, ele tem a ver com tudo que é abrupto, tudo que é surpreendente, tudo que é alternativo, tudo que é estranho. Né? Então, ele trouxe, por exemplo, veja bem, o pandemônio, eu chamo de pandemônio, não de pandemia.
Na verdade, não é só o Urano em Touro. Vários aspectos conjugados, muito fortes, que estamos vivendo. Inclusive, a Tânia citou Plutão-Saturno, e mais recentemente Júpiter entrou também na chamada tríplice conjunção. Em Capricórnio também tem um peso e representa esse pandemônio. Mas Urano em Touro tem muito a dizer. E é bem bacana, porque, veja bem, o Urano, então, como eu falei, é abrupto, é repentino, ele rege quebra de padrões, ele rege tudo que é revolucionário, todas as mudanças, principalmente mudanças drásticas. E tem outras analogias que a gente pode estar trazendo, são diversas. Touro, por sua vez, é o bicho touro mesmo, você pode trazer essa analogia, aquela coisa pesadona, ou seja, tem a ver com empacar. E Urano tem a ver com paralisia. Quebra, paralisia, break. A Tânia, ano passado, teve uma intuição. Eu ouvi. Eu recebi a orientação, uma informação. Como que foi? Eu vou puxar o freio de mão. Eu recebi essa informação. E assim, não falou mais nada. Não em maiores detalhes. Eu fiquei aguardando. Bem puxado, né? Ficou mesmo. Eu não tinha dúvida, eu só fiquei aguardando. Inclusive, outro dia, uma entrevista no qual estava participando aquele rapaz, como é que é o nome dele? O que faz o programa no Canal 2, que era o professor Tiburcio. O Marcelo Tass, ele usou essa expressão. Ele falou que o coronavírus capotou o planeta. Porque puxou o freio de mão de uma maneira repentina e o planeta capotou. Eu falei, será o freio de mão aí que você já tinha ouvido falar. Então, veja bem, então Touro tem a ver com empacar, com parar, tem a ver com respiração do ponto de vista de que a respiração pode levar a estados de maior paciência. Ele não é exatamente a respiração, porque a respiração está em Gêmeos, porque o signo de Gêmeos está ligado às vias aéreas, né? Outros braços, mãos, né? Porque ele tem a habilidade para escrever, tudo, a comunicação, mas entre outras a questão da respiração, as vias aéreas, os pulmões especificamente. Porém, qual é a parte do Touro? O Touro rege corporeidade, a dança, e ele é aquela coisa devagar, até que o Ferdinando é picado pela abelha. Claro, tem essa cena também no filme Ferdinando, mas até então ele está caminhando tranquilamente, cheirando florzinha, comendo graninha, uma graça. Então, ele rege o quê? A calma, a paciência. Então, digamos, e assim, fora, eu tenho, tem uma máxima, né, alquímica, né, que fala que como é em cima é embaixo, né, como é em cima é embaixo, ou seja, o que está fora também está dentro. Então, esse Urano diferente, esse break, essa quebra, em Touro, valores, calma, paciência, está fora, tá, mas está em nós. E ele veio, veja bem, e Touro também representa, olha que coisa mais interessante, os 5 sentidos. Quando tem uma pergunta aqui, às vezes calha no que você vai falar. A Sandrinha está perguntando se Touro é respiração. Então, Touro especificamente não. A respiração está no eixo de Gêmeos, que é o Gêmeo Sagitário, que é um eixo que está sendo pressionado, cobrado por conta da quadratura de Netuno em Peixes. Mas o Touro tem a ver com paciência, tem a ver com, vamos dizer, lentidão. O bicho é lento. Calma. E a calma só se acessa via processos e exercícios respiratórios, tá? Porque tem a ver com meditação. A meditação é um recurso associado à respiração, pelo qual, porque inclusive Touro rege a voz, tem a ver com cantar. Então você tem que saber sincronizar, não é exatamente a respiração, porque não tem a ver com as vias aéreas. Mas ele rege a respiração no sentido de você saber sincronizar o corpo, o gesto, a percepção desse corpo, dessas funções do corpo, para eu me movimentar, para eu dançar, para eu cantar. Claro, o mapa todo a gente divide para entender, mas ele funciona como um todo. Tudo junto ao mesmo tempo. Após o signo de Touro, vem o de Gêmeos, que é essa respiração que a gente está falando. Que tem a ver com as vias aéreas. Então, né, e este pulmão e as vias aéreas estão neste corpo, nesta dança. Entende? Então, na verdade, o que está falando, então, Urano em Touro? Para o novo, para o diferente, calma.
Respira para se acalmar. Quando você fica assim, se aconteceu alguma coisa, calma, respira. Primeira coisa que todo mundo fala, calma. Eu Eu sou uma pessoa completamente ansiosa, já fui muito mais. Eu fui uma pessoa gravemente doente por conta da ansiedade, grave. E veja bem, e mesmo assim já mudei muito, fiquei muito doente, precisei dar breaks em mim muito grandes. E a Tânia mudava muito, porque o ascendente dela é touro. Por isso que ela dança, por isso que ela trabalha corpo, por isso que ela estudou, né, vamos dizer, várias danças meditativas, trabalha com consciência corporal, enfim. E ela me ajudou muito a dar esse break. Mas mesmo assim, quando começou o pandemônio, eu já me acelerei, vamos dizer assim, me desestabilizei completamente. Mas eu entendi o seguinte: se eu não me acalmar, eu vou fazer besteira, eu posso me contaminar na medida em que não me mantenho calma. Porque eu entendi o seguinte: eu precisava pensar, porque quem é ansioso não pensa muito, vai atropelado, vai fazendo mais ou menos de qualquer jeito, né? E eu entendi o seguinte: bom, eu preciso pensar, porque, eu pus a mão aqui, nossa, mas agora eu não posso pôr a mão ali. Quer dizer, lava a mão, põe a mão na torneira, não põe a luva, não põe isso trouxe consciência corporal. Entende? Aquela coisa assim, pega aqui, olha para mim. Oi, tudo bom? Eu estou aqui, falando aqui, mas já estou aqui pegando não sei o quê, depois eu já dou passo a mão no cabelo, depois eu como uma bolacha, pronto. Oi. Aí, voltando à questão deu uma travadinha. Não, mas deu para entender. Não, o que vocês estão falando realmente essa questão da consciência corporal, acho que foi geral, né? Porque até eu mesma falava assim, gente, mas eu peguei a mão aqui na porta, pus a mão no elevador, e agora? Como é que eu faço? E às vezes a gente esquece e fazia tudo muito automático, né? E nem lembrava, eu levava a mão na boca, eu levava a mão no olho, né? Exatamente. Então essas questões todas, né? Tudo de uma maneira pausada, lenta. Tivemos que entrar na lentidão. O break parou o mundo inteiro do ponto de vista coletivo, parou as atividades, reteve as pessoas em casa, a economia, mas ao mesmo tempo também pedia para a gente, quase que fazer um tai chi, né? Eu peguei aqui, eu pus a mão ali. Slow motion, né? Slow motion, eu precisei pensar para poder não fazer besteira. Não posso coçar o rosto, que é automático. Tinha que sair dessa coisa automática, ligeira, rápida. E voltando, né? Ele rege os 5 sentidos. Então, no primeiro momento, se falava muito em lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Eu falava, mas se ele rege os 5 sentidos, cadê o resto dos sentidos? Aí, assim, tá no que eles faziam a observação. Não coça o rosto, nem leva a mão à boca, nem o nariz, porque o bicho entra pelas vias aéreas, ou seja, as vias aéreas superiores, nariz e boca. Aí, em seguida, eu assisti um vídeo de um médico da USP dizendo o seguinte, que o Albert Sabin, uma vez que foi paraninfo da turma desse médico, que já é o senhor idoso, não me ocorre o nome dele agora, teria falado no dia da formatura dos formandos desse curso de medicina da USP, que não se esquecessem, lavem as mãos, sempre lavem as mãos. Olha, como médico, foi a fala mais importante dele, segundo esse médico. E, ao mesmo tempo, não se esqueçam de fazer a higiene das narinas. Então, depois assisti um outro vídeo que ele ensinava todo um procedimento de lavar os ouvidos, lavar as narinas diariamente, principalmente agora, neste momento, quando se sai, ainda que se use máscara, fazer gargarejo, limpar as narinas, limpar os ouvidos, ou seja, as chamadas vias aéreas superiores, ou seja, os 5 sentidos estavam, então, contemplados. Então, é isso. Quer dizer, então, o bicho atinge a parte, vamos dizer, pulmonar, a respiração, mas ele nos contamina via as vias aéreas superiores. Então, eu falei, nossa, olha isso, a importância de fazer, quer dizer, algumas coisas eu até fazia, mas enfim, agora tem que ser mais a miúde, tem que ser no dia a dia, tem que ser como procedimento higiênico diário. Né? Então, eu tenho todo um kit para isso, olha que coisa interessante. Então, veja bem,
o Urano, ele veio nesse break, ele fez tudo isso, e você vê como está tudo interligado, tudo conjugado. Ele mudou as regras, ele determinou uma outra coisa que é importante lembrar. O Urano, ele rege, vamos dizer, os estudos, ele rege o estabelecimento de padrões científicos. Ele, enquanto, junto também ali com Capricórnio, com Saturno, porque Saturno antigamente, antes de descobrir Urano, regia Aquário, que ele tem a ver com estabelecer os princípios científicos. Para isso você precisa, do ponto de vista, você precisa de um intelecto, você precisa da inteligência, que está na trilogia A, que é Gêmeos, que é Libra, que é Aquário, que tem a ver com genialidade, que tem a ver com intelecto, com o intelectual, com a intelectualidade. Só que você precisa fazer um afastamento do que você está estudando para poder, vamos dizer, estabelecer alguns princípios. Olha aí o afastamento social. Vênus rege toda a gama dos relacionamentos sociais, do relacionamento com o parceiro, do relacionamento com o público, do relacionamento das relações interpessoais, e Urano rege o distanciamento intelectual para estabelecer os princípios científicos, e, no entanto, juntando uma coisa com a outra, ele determinou o distanciamento social. Agora, por quê? Veja bem, o Plutão, por sua vez, lá, junto com Saturno, ele está, vamos dizer assim, tirando as máscaras. Ele está decompondo, dissolvendo a máscara social. Na medida em que eu perco a máscara social, olha a máscara que eu precisei usar para manter a minha máscara social. E, ao mesmo tempo, foi preciso um afastamento, porque é muito difícil fazer o enfrentamento tete a tete no dia a dia. Mara, desculpa te cortar, porque já vai acabar o tempo de novo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para todo mundo. E pela astrologia, tem como a gente saber quando a gente vai ter o fim ou melhora dessa fase? Sim, olha, veja bem, ele foi previsto por um astrólogo, o Pandemônio. Foi previsto nos anos 2000 por um astrólogo que agora eu me esqueci o nome, um astrólogo francês. E eu quero lembrar que nos anos 80 os astrólogos previram o surgimento da AIDS. Plutão ia entrar no signo de Escorpião, Plutão rege Escorpião, tem a ver, entre outras características, com sexualidade. E aí eles falaram do surgimento de uma doença sexualmente transmissível. E aí ninguém deu pelota, ninguém quis saber, não é? Porque também, mas tá bom, previu que ia ter essa doença, agora previu o pandemônio. Qual a importância de prever? A ideia não é prever por prever, a ideia é prever exatamente para a gente fazer o enfrentamento correto. Então, se a ciência levasse em consideração, né, as pontuações, as orientações, as indicações que a astrologia dá, o que poderia ter acontecido? Muito provavelmente, um tempo antes, já se começaria a fazer estudos, já se poderia ter desenvolvido uma vacina, não é? Digamos assim, não precisaria morrer tanta gente, a gente não precisaria fazer esse break todo e levar toda a economia quase que à falência no mundo inteiro. Então, se a gente tivesse previsto, se a gente tivesse contemplado a astrologia, dado a ela, vamos dizer assim, o reconhecimento que ela merece, porque isso aqui não é predição, vamos dizer assim, predição pela predição, prever por prever, como rebelde sem causa, não é? A ideia não é essa, não é? A ideia é exatamente para a gente saber fazer o enfrentamento. E a previsão na verdade, olha, nós temos um conhecido que conhece uma astróloga que, assim que Netuno entrou em Peixes, disse o seguinte: a gente só volta a respirar, ela usou esse termo, em 2026, quando Netuno sai de Peixes. Quando? Jesus! 2026. 2026. Então, assim, literalmente, talvez sair de toda a crise causada seja em 2026. Mas então, isso quer dizer que a gente não, assim, que a gente vai ter que ter esses cuidados, né? Porque pelo que a gente vê, esse vírus ele vai tendo mutações, né? Então, a gente vai ter que se adaptar, né? Que agora máscara, com essas coisas todas que a gente já faz, né?
Agora, tem uma linha que acha que a partir de 2022 a gente começa a ter uma certa melhora, talvez 2000, por conta de, acho que talvez da vacina, né? Entendeu? Agora, com certeza, até o final do ano, desse ano, as coisas vão, mesmo porque vem vindo aí um trânsito importantíssimo que vai se dar agora no final do ano. Vai ter um outro eclipse no dia 14 de dezembro, e a gente tem que ficar atento, e vai ser também em dezembro esse trânsito planetário que foi o que se deu no final do ano passado, e que trouxe mesmo, porque o eclipse do ano passado, dia 26 de dezembro, a gente não estudou astrologia mundial, mas a gente acompanha os astrólogos que fazem previsão de astrologia mundial, e o grau exato desse trânsito se deu em cima de Wuhan, que é a cidade da onde, vamos dizer, né, se detonou, da onde partiu o coronavírus, exatamente. É graus, minutos e segundos. Não vai ser nem antes nem depois. Enfim. Então, até o final desse ano, com certeza, nós ainda vamos ficar nessa coisa difícil, amargando. Talvez o ano que vem, um ano e meio a previsão, né, para começar a aparecer uma vacina, e aí então talvez realmente em 2022 a gente volte a ficar um pouco mais tranquilo, mas efetivamente talvez só mesmo depois que Netuno sair do signo de Peixes, 2026, aí então, vamos dizer, né, a economia já vai, né, vamos dizer, eu quero dizer assim, não é alguma coisa exata como hora, vamos dizer, né, assim, vai começar, então aí para tudo e aí já começa, não, mas vai a partir de 2026, começando a ter algumas perspectivas, talvez então aí já vai começar a abrir caminhos e a economia já vai se reestruturando, e a partir de 2026, então, todo este quadro mais grave terá já alguns encaminhamentos que apontem uma tranquilidade maior, que a gente possa, então... Não, mas aí com isso vão ter outros aspectos dentro do mapa que vão amenizar, né? Exatamente. Então, mas por quê? Agora, uma coisa certa, a Tânia ouviu uma outra coisa. O que foi que você ouviu assim que começou o coronavírus? Ai, a Tânia falou outra coisa boa. O que falou? Olha, acho que assim, é complicado falar essas coisas, porque assim, eu ouvi que porque na verdade, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que eu acho que o fundamental, porque assim, o vírus está aí, estamos diante dele, a situação não é fácil, o break em touro, que é o caixa, mexeu na economia, né? Porque na verdade, para que assim, né, é importantíssimo, no meu entender, na minha visão, é importantíssimo entender que, assim, esses eventos celestes, através dos planetas, eles têm tá propósito. Acabando o nosso tempo, tá? Vou pedir para você mais... Eles têm propósito. Eles têm propósito, entende? De mudança, de transformação. Porque eu acho que é esse que é o X. Então, assim, o que eu ouvi, eu estou sempre recebendo orientação. Então, assim, na verdade, o X da questão, porque essa quadratura de Netuno, como eu estava falando, ela causa muita angústia, porque ela está pedindo evolução espiritual. Então, está causando angústia e vai causar. E o vírus ele veio com outra função de intensificar o processo de mudança e de crescimento e de evolução da humanidade. Que foi que você ouviu? Um padrão todo. Enfim, eu ouvi que assim, se não for suficiente, é isso que eu quero dizer. Se esse pandemônio não for suficiente, virá algo pior ainda. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, ou a gente, né, vira a gente, abraça o processo, entende o momento, e faz as tarefas que tem que ser feitas, e assim, sebo nas canelas, começa a correr, porque já estamos atrasados diante disso, e faz o que tem que ser feito, ou, né, a gente talvez tenha que tomar outra raputada, porque as raquetadas... O pandemônio ninguém merece, né? Gente, já está acabando o tempo, passa muito rápido, né? Muito. Aí é que quando o assunto é bom, a gente quer ir falando. As meninas, a Amanda já deixou aqui fixado para as pessoas. Quem quiser entrar em contato com vocês, 11 9
9494-5050, né? Obrigadão. Entrou aqui, Brinda Produções, é isso também, agradeceu a live, mandou beijo para vocês, deve ser Sabrina, querida, nós fizemos uma live com ela também, beijo. Antes de encerrar, eu queria agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram aí, o pessoal da peça de teatro infantil Dislexia, a Nayara, a Sandrinha, muitíssimo obrigada, a Amanda, a Isabel, a Gorete, o Diogo, a Sabrina, a Amanda. Muita gente bacana, aqueles que a gente também não conhece, que vieram, prestigiaram, muita gratidão, muito obrigada, uma boa noite por nos ouvirem, né? E assim, fica aqui uma proposta de atendimento, quem ligar para a gente, entrar em contato e falar que assistiu a live e está fazendo contato, tem interesse no mapa, e que viu a live com você, Adriana, a gente está propondo 20% de desconto, né? E lembrando sempre que é legal, quando fizer o contato, que nós precisamos do dia, mês, ano, hora e local de nascimento. E quem não tiver essa hora, enfim, a gente pode criar uma conversa pela qual a gente pode estabelecer esse ascendente e fazer a orientação. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada a Tânia, obrigada a Mara, né? São conhecedoras aí maravilhosas da astrologia, né? Tá vendo? Ó, que assistiu a live vai ganhar presente, gente. Olha que maravilha. O mapa delas é maravilhoso, a orientação também ajuda muito, né? Então, quem tiver interesse já adiciona elas aí, tá? Quando vocês quiserem, a gente faz mais live também, a gente traz mais assunto, que é muito bom, né? Gratidão, amada. Olha, nós é que agradecemos você, quer deixar aqui a nossa gratidão imensa. A Adriana é uma pessoa generosíssima, uma pessoa que abriu, sabe, os caminhos para a gente, de uma certa maneira, né? E que sempre nos convida, que sempre, né, encaminha pacientes para a gente. Então, nós somos eternamente gratas por a sua generosidade. E a gente também recomenda o trabalho dela, é uma pessoa competentérrima, né? É uma pessoa que se destaca. Tem vários signos, né, que favorecem o meu trabalho. Muito. Tem uma sensibilidade agudíssima, né? Então, a gente só tem a agradecer a você pela oportunidade que você, né, nos deu. Muito obrigada. E se as pessoas quiserem saber mais, então entre em contato com a gente, é isso aí. Adiciona elas aí, Silmara Setembro, tá como perfil também, mas eu aconselho que vocês mandem o WhatsApp, porque elas acessam mais o WhatsApp. Aí no WhatsApp eu estou como Mara Albissu. É Mara. Isso. Tá joia, gente. Obrigada então, por todo mundo que participou, viu? Tá acabando. Beijão, obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.